A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Irmãos, pela Bíblia nós sabemos que nosso espírito conhece todo o nosso ser interior. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, finalzinho do capítulo 2. Pelo nosso espírito nós conhecemos todo o nosso ser. E nós podemos nos conhecermos mutuamente. Nós podemos nos relacionar com pessoas mutuamente através de um instrumento maravilhoso que o Senhor nos deu e que é a nossa voz, que é a nossa palavra. Pela nossa voz, pela nossa palavra, nós nos tornamos conhecidos e também nós podemos ter comunhão uns com os outros. E nós também podemos ter comunhão até mesmo com o nosso Pai. Por isso que Deus, o Senhor Jesus, sempre nos encorajou, a própria Bíblia nos encoraja a orarmos. E o instrumento que nós usamos para nós orarmos é a nossa voz, é a nossa palavra. E é interessante que o nosso ser, basicamente, ele é representado pela nossa mente. Por que ele é representado pela nossa mente? Porque, basicamente, nós estamos na nossa mente 24 horas. A nossa mente não para nem mesmo quando nós estamos dormindo. E nós pensamos o dia inteiro, nós não paramos de pensar. E a maneira de nós a maneira de nós expressarmos o que nós pensamos é pela nossa voz. E quando nós fazemos isso, nós expressamos o mais profundo do nosso ser. E nós sabemos que foi pela voz, pela palavra de Deus, que Deus criou todas as coisas. Foi pelo verbo de Deus que ele criou todas as coisas. É interessante que Agostinho, ele falava que o pensamento e o verbo eram um tipo da Trindade, é um tipo do Filho de Deus. O pensamento é aquele verbo eterno, é o verbo que criou todas as coisas, é a sabedoria de Deus. Mas a palavra, a voz, é a encarnação do verbo. Ou seja, de uma maneira maravilhosa, Deus nos fez. O que nós pensamos, nós o encarnamos, nós o expressamos através da nossa palavra. Aquele verbo que criou todas as coisas, um dia ele se encarnou. Se encarnou e expressou toda a glória do Pai. E é interessante que na ciência dos homens existe uma coisa que eles ainda não compreenderam, não chegaram à conclusão. Como é que o homem fala? Ninguém fala, nenhum animal fala. O papagaio repete, mas ele não fala. Ele não se expressa, ele não expressa os seus pensamentos, ele não expressa os seus sentimentos, ele não expressa suas vontades, seus ideais. Só um homem que fala. Então a ciência não consegue compreender por que o homem fala. E, irmãos, Deus nos fez assim. E outra coisa que a ciência não entende, quem é que ensinou o homem a falar? Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem ali no jardim do Éden e percebeu que o homem estava sozinho, então ele criou os animais. E quando ele criou os animais, a primeira ordem que ele deu para o homem foi dar um nome para esses animais. E nós sabemos que Deus estava sempre ali com o homem na viração do dia. Era uma companhia, uma presença constante para o homem. Então nós sabemos que quem ensinou o homem a falar foi o próprio Deus. O próprio Deus que ensinou o homem a falar. E esse falar é o nosso instrumento pelo qual nós nos relacionamos. E esse instrumento é pelo qual também nós podemos falar com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João,
1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, nós somos chamados para ter comunhão. Comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Já existia uma comunhão. Antes de nós termos comunhão com o Pai, antes de nós termos comunhão com o Filho, já existia uma comunhão eterna. Entre o Pai e o Filho, no Espírito. Uma comunhão de amor. Uma comunhão do Verbo de Deus com o Pai. E nós somos chamados, nós somos redimidos para esta comunhão. Para esta comunhão. Então nós temos que dar muitas graças a Deus, porque isso é muito elevado. Isso é muito sublime. Nessa conferência, o irmão Kalov, sua segunda mensagem, de uma maneira muito sublime, ele nos falou dessa comunhão. Eu encorajo os irmãos a ouvir as mensagens da conferência, que foram muito ricas. E eu estou fazendo uma referência diretamente a essa mensagem. Foi uma mensagem muito profunda, na qual ele falou dessa comunhão íntima, estreita, do Pai com o Filho. E ele também citou o Evangelho de João, capítulo 12. Vamos abrir. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. João capítulo 12, versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André, e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Irmãos, Jesus estava na sua última semana. E ele estava ali no templo. E ele foi abordado por Felipe e André acerca de gregos que queriam ver Jesus. Então Jesus fala que era chegada a sua hora de ser glorificado.
ser glorificado o Filho do Homem. E ele fala sobre o grão de trigo, que caindo na terra, se não morrer, fica aí de sol. Nós damos graças a Deus porque hoje nós somos muitos. Não somente os que estão aqui, mas somos milhões. Milhões de grãos de trigos gerado por aquele grão de trigo que foi morto ali na cruz do Calvário. Nós somos esses muitos grãos. E no versículo 25 e versículo 26, ele nos dá um exemplo de negar a si mesmo. Ele negou a si mesmo. E nós somos encorajados a negar a si mesmo e a tomar a cruz. Versículo 27. Agora está angustiada minha alma. Como o homem diante da morte, diante de ser feito pecado, diante de levar todo o pecado da humanidade, como homem, provavelmente ele tremeu. Ele estava angustiado. Ele tremeu dentro de si. A sua alma estava perturbada. Ele podia ter feito uma oração. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Não foi essa oração que ele fez. Mas ele falou, mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Ele foi obediente. Ele conhecia qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai era nos alcançar. A vontade do Pai era nos redimir. A vontade do Pai era nos resgatar novamente aquilo que havia perdido. Então a sua oração, em vez de ser, Pai, salva-me desta hora, a sua oração foi, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Por que glorifica o teu nome? Porque o Senhor me mandou fazer alguma coisa. E eu fazendo a tua vontade, cumprindo aquilo que o Senhor quer, eu vou honrar o teu nome. Por isso, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Não me salva dessa hora, mas glorifica o teu nome. Essa foi a voz do Senhor Jesus. Aquela voz expressava o ser interior do nosso Senhor Jesus. Era a expressão exata daquilo que ele estava pensando, daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele queria fazer. Pai, glorifica o teu nome. Era a expressão de todo o seu ser. Ele expressava através da sua voz. Pai, glorifica o teu nome. Então veio do céu uma outra voz. Uma outra voz. Eu já o glorifiquei. Eu já o glorifiquei. Ou seja, aquele era o Filho amado, em que o Pai tinha todo prazer, que fazia a vontade dele. E ainda o glorificarei. Ou seja, quando você for levantado, eu glorificarei mais o meu nome. Quando você for ressuscitado, ascendido aos céus e exaltado à minha destra, eu glorificarei meu nome ainda mais. Então nós, nesta manhã, irmãos, lembrando do Senhor Jesus, dessa comunhão estreita que ele tinha com o Pai. Estreita, íntima, profunda, espiritual, até mesmo de alma. Ele tinha essa comunhão com o Pai. E o Pai tinha comunhão com ele. E nós somos chamados para dentro dessa comunhão. Para que a nossa alegria seja completa. Amém. Amém.
Que a graça e a paz do Senhor inunde o coração de cada um dos santos. E o Senhor, pela sua bondade, possa nos usar para que haja edificação. Só Ele pode falar ao seu coração. O máximo que posso fazer é falar aos ouvidos. Mas o Senhor pode falar ao seu e ao meu coração. Esse é o nosso desejo, né? As portas, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste minha salvação. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Salmo 118. No domingo passado, nós caminhamos um pouquinho falando sobre as tempestades que são pedagógicas, nos ensinam. Digo aos irmãos e confesso, movido pela situação que tenho passado. Hoje estou aqui só. Minha família não pôde vir. Pelo que os irmãos já podem ter ideia. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. E por causa dessa situação, eu comecei a olhar essas questões de tempestade na palavra de Deus, na vida de muitos dos seus santos. E algumas conclusões eu cheguei. Uma delas é: Senhor, como a minha cerviz é dura. E a maneira pela qual o Senhor faz com que a nossa cerviz se amoleça, nossa cuca se amoleça. Ele permite que passemos por tempestade. Irmãos, quando eu estou falando de tempestade, nas palavras de Tiago, tribulações e coisas assim, é nessa direção. São muitas vezes coisas que você não tem controle. Você luta, 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 luta e não resolve. Então, diante disso, eu quero caminhar e que o Senhor me permita que eu vá até o fim sobre isso. O que lemos naquela ocasião foi de Mateus, capítulo 14, os irmãos abram lá, Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Enquanto o barco já estava longe, em muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente falou: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo, não temais. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, mestre, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem, pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Senhor, a tua palavra. E nós, ao tocarmos na tua palavra, queremos fazer com reverência,
com temor. E ainda, Senhor, diante dos santos pelos quais o Senhor comprou por alto preço, não permita nenhuma opinião minha, nada meu, mas tudo é do Senhor, porque nós somos do Senhor. Através do teu Santo Espírito, ó Pai, lidera-nos agora, ó nosso Deus, e que haja edificação, que só o Senhor pode comunicar ao coração de cada um dos santos. Conduze-nos nesse tempo, livra-nos de nós mesmos e concede-nos graça, Senhor, para falar do teu grande amor, do teu propósito, dos teus feitos em nosso favor. Louvamos o teu nome por esse tempo tão precioso e queremos fazer bom uso desse tempo, para a glória do teu nome. Oramos ao nosso Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Na última vez, quando falamos nesse primeiro verso 22, logo a seguir, compeliu Jesus. Né? Jesus ordenou, mandou. Ele não pediu, não. Ele deu uma ordem. Vamos para lá, vamos para o outro lado. E fizemos a pergunta, por que Jesus fez isso? Se os irmãos lembram bem, mencionamos o que o João diz no seu evangelho nesse texto. Porque aquela multidão estava, depois, logo a seguir o quê? Lembra que falamos isso, né? Que veio antes, estavam com a barriga cheia, estavam bem, os discípulos tiveram uma boa participação ali. Então, eles planejavam, já estava para levar e elevar Jesus e consagrar ao rei. E o Senhor não queria que os seus discípulos caíssem nessa. Por isso, vamos embora. Né? E dissemos também naquela ocasião, não quero voltar muito não, porque ao comer, ao serem curados, ao ter as suas necessidades básicas resolvidas, eu falei para eles, agora está acabado, é esse aí, esse é verdadeiramente o profeta. Vai resolver o nosso problema do aqui e agora. E eu posso estar certo, os irmãos, os discípulos também aguardavam isso. Eles também tinham essa expectativa muito forte no coração deles. Para eles, o Messias vinha resolver de vez a situação, e como dissemos, Israel, esse povo de Deus, eles viveram debaixo de outras nações, atribulados, dominados a maior parte do tempo. Grande momento. Inclusive naquela época, eles estavam debaixo do Império Romano, de impostos e dureza mesmo. Quem não quer ser livre? Agora vem o Messias, vamos estar livres. É agora que a situação nossa será resolvida. Essa era a situação, por isso Jesus os tira de cena. Por isso Jesus ordena, passa para o outro lado, e eles vão. Muito bem. Dentro disso aí que o senhor tira de cena, me chama a atenção dois, eu falei alguns no domingo passado, mas me chama muita atenção dois aspectos. Mesmo após a ressurreição do Senhor, pela qual o Senhor já tinha conversado com eles, esclarecido, mas na cabeça deles continuava. Por quê, irmãos? Dois momentos muito interessantes. Lembra daqueles dois do caminho de Emaús? Eles estão voltando decepcionados. Olha bem. E no bate-papo, os irmãos conhecem bem os fatos. O Senhor, o que aconteceu? Chega e entra na conversa deles. Você que estava lá em Jerusalém não sabe de nada que aconteceu? Não. Como se diz, Jesus. O que aconteceu? E eles falam uma coisa interessante. Ora, o que aconteceu com Jesus Nazareno? Varão profeta, poderoso em obras e palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Ó o que está na cabeça deles. Entenderam, irmão? Após a ressurreição. E ele diz, já faz 3 dias. Babau. Decepcionados.
frustrados. Mas não parem, não. No início do livro de Atos, esse assunto, os irmãos sabem bem, está lá em Lucas 24. Atos capítulo 1, Jesus conversando com eles, já para aí assunto, o que está registrado lá, que eles deveriam guardar a promessa do Pai pela qual ouviste de mim. E eles então perguntaram, Senhor, aqueles que estavam rindo, será esse tempo que restaurarás o reino de Israel? O que está na cabeça deles. Irmãos, será que nós somos diferentes? Será que eu sou diferente? Será que ele não quer ficar fora das tempestades que aparecem na nossa vida? E é por isso, irmãos, se eu permitir, eu quero colocar alguns pontinhos aí. Primeira lição. Mesmo quando você estiver fazendo a vontade do Senhor, em obediência ao Senhor, as tempestades poderão vir. Porque elas são inevitáveis. Estou fazendo aquilo que Jesus mandou. Estou fazendo aquilo que a palavra de Deus tem me ordenado. Você acha que não vai ter problema? Terá, irmãos. Nem sempre as águas estão tranquilas. Nem sempre, como eu trabalhei na aeronáutica, o céu é de brigadeiro. Nem sempre. Há ventos contrários, há tempestades. Você vai ter problema. Vai haver lutas. Quantos servos de Deus, e eu conheci alguns, irmãos, servos de Deus, servas de Deus, fiéis, servindo ao Senhor, tiveram tempestades brutais na sua vida. Crentes piedosos enfrentaram lutas. Eu, quando olho esse texto, eu lembro de uma irmã muito querida, já está há muito tempo com o senhor, eu era rapazinho, e eu até fui confirmar com minha tia, algo que eu havia ouvido há muitos anos, e fica na dúvida, foi ou não foi? Essa irmã era analfabeta. E o tio dela era um servo de Deus. E abria a palavra de Deus e falava com elas do amor de Deus, e a oração dela, Senhor, me ensina a ler a tua palavra. Deus ouviu a sua oração. Dia para espanto, a primeira palavra que ela leu, aqui está escrito Jesus. E o tio dela, como é que você sabe? É porque eu estou entendendo aqui agora. E começou a ler a Bíblia ali. Certo dia, essa irmã, vindo para a reunião de oração, um carro a toda velocidade, a atropelou. Foi parte dela para todo lado. Ela estava indo para a reunião de oração. Uma serva de Deus. A gente fica assim, mas Senhor, como é que pode? Esse é o fato. Muitos enfrentam tempestades nas suas vidas. Notícias pesadas. Infortúnio, assim por diante. E essa hora, nós curvamos. Senhor, o que fazer? Vamos curvar diante desse Deus. Voltando para a palavra de Deus, lembro de Abacuque. Ele está, em outras palavras, Abacuque está questionando a Deus. Seu nome significa abraço, abraçar o entendimento. Esse é Abacuque. E para ele é um grande enigma, uma coisa, o silêncio de Deus. Irmãos, quando você ora e tal, silêncio. Cadê a resposta? Eu não fiz os cálculos, não, Raquel que fez os cálculos. Há 12 anos eu tenho tido uma oração, Senhor, cura minha esposa, Senhor, cura minha esposa. E você fica meio no alto e baixo. Graças a Deus que tem alguns que puxam a minha orelha. Verdadeiramente amigo. Amigo é aquele que, na hora que você está aí, você e ele te chama atenção e te puxa a orelha, mas quando está nos outros, ele te elogia, ele te protege. Assim elas têm agido comigo. Pai, espera lá. Ele está questionando, o Abacuque está questionando. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ajuda, o Senhor não me dá ouvido? Olha lá. Até quando?
Prostrar-me-ei diante de ti e vejo violência e a salvação não aparece. Mas Deus vai responder. E a resposta do Senhor, para ele, eu gosto muito. Há uma versão que eu tenho lá em casa, várias versões de Bíblia, eu gostei de uma que está assim: olha para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. É bem conhecida aquele verso: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, é muito séria essa questão. À medida que eu fui lendo, o Senhor, ajuda-me na minha pequeniníssima fé. O nosso Deus, Ele vem resolver, é o único que pode resolver essas tempestades. Lembra, irmão, quando falando tempestade, falando tribulação e lutas. Não sei por que peguei essa palavra, né? Talvez pelo texto lido, né? Talvez segundo o texto lido. E nós vamos descobrir que ele teve a sua resposta. Escreve aí, Abacuque, que mesmo quem passar correndo pode ver. O justo viverá pela fé, pela sua fé. Uma segunda lição. Nossas tempestades, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Não no nosso tempo. Não do nosso jeito. Não conforme a nossa agenda. Às vezes nós queremos que Jesus venha, e eu quero mesmo que venha e resolva logo o meu problema. Não sei se alguém aqui está diferente de mim. Mas não é bem assim, não. Nem sempre ele vem e responde imediatamente. Eu tive recentemente uma resposta imediata do Senhor, um acidente brutal que aconteceu com Ruth. Eu gritei, fiz igual Pedro. E fiz uma oração. E fui prontamente atendida na oração que fiz. A tal ponto eu fiquei espantado. Voltei para os irmãos, né? O Senhor mandou os discípulos, vamos embora. E pensa bem, eu creio, né? Quem sabe lá no barco e as ondas fortes, o vento contrário, e eles poderiam estar pensando, mas espera lá, por que o Senhor mandou a gente vir para enfrentar essa situação que estamos enfrentando? Que luta ferrenha. Eu nunca peguei remo, não, mas você remar um tempinho, tudo bem. Você vai remar por muito tempo, começa a doer os braços, você tem que ter um bom preparo físico, né? E eles, certamente, já estavam numa luta daquelas. Porque o vento era o contrário. E, irmãos, já era a quarta vigília. E pelo que me parece, olhando bem, eles saíram, ainda tinha claridade. E eles não conseguiram atravessar. A tempestade, realmente, nesse caso, foi muito pedagógica para ensinar aqueles discípulos. É uma questão de fé. O Senhor nos mandou para cá. Quantos questionamentos pode ter feito dentro do barco, na luta tremenda? E na quarta vigília o Senhor aparece? Eu acho interessante que Marcos faz um registro desse mesmo texto que lemos em Mateus, em que Jesus, vendo-os enfrentando dificuldade, ele estava lá orando. E só nas 3 da madrugada é que ele foi lá para ajudá-los. Eu penso assim, não estava escuro assim para o senhor não vê-los, eles estavam longe. E o Senhor nos vê nessa situação. Irmão, o Senhor nos vê. Ele vê a situação que você está passando, que eu tenho passado. Essa é a minha esperança. E é do jeito dele, não é do meu jeito. Eu creio que ele pode curar, se ele quiser.
Eu não vou recuar, Senhor, eu estou aqui. Lembra da minha esposa. Mas tudo está em tuas mãos. Então, voltando para muitos servos de Deus, lembrei-me, Salmo 13, que eu acho que eu já até comentei com alguns irmãos, é que tem mexido comigo. É uma oração de fé, é uma oração por livramento. E o que me chama a atenção é que 4 vezes Davi vai dizer, até quando, Senhor? Salmos de número 13. Verso 8 fala assim, até quando o Senhor esquecerá de mim para sempre? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando o Senhor vai esconder de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando, Senhor? O meu inimigo tem que falar sobre mim. Ele não tinha paz. Esconde aqui, esconde ali. Porque quando Davi foi ungido rei por Samuel, ele fez a sua matrícula na escola do quebrantamento. Só assim, irmãos, curvamos a nossa serviço. E entendo que Deus vai trabalhar na vida de Davi para tirar o Saul que está lá dentro dele. Irmãos queridos, eu comecei a entender um pouquinho, e quero entender quando Tiago começa a sua carta. Dê boas-vindas às tribulações. Eu falo, Senhor, eu quero dar boa-vinda, coisa boa. Aquele que me traz deleite, me traz alegria, me traz paz. Para isso, não. Mas, irmãos, poderia estar aqui dando vários exemplos de pessoas que enfrentaram lutas. Um livro que eu ganhei de uma irmã preciosa, do Spurgeon, Charles Spurgeon, Tesouro de Davi, ele diz assim, que falando desse salmo, ele diz assim, essa expressão denota um desejo muito intenso de libertação, uma grande angústia no coração, havendo certa impaciência envolvida. Não seria esse o retrato ainda mais verdadeiro da nossa própria experiência? Quando a situação está séria, como nós ficamos inquietos? Não é fácil evitar que os desejos se degeneram em impaciência. Até quando? Pode sugerir uma profunda sondagem de coração. Eu achei interessante que diz o irmão, que é um provérbio francês, que diz as doenças, os males, vêm a cavalo. Mas eles vão embora, eles se vão a pé. Nossa confiança tem e é necessário estar no alto. Eu fico pensando, irmãos, graças a Deus nós fomos salvos. Graças a Deus você está aqui. Porque lutas vêm para aqueles também que não creem no Senhor. E geram no coração deles mais amargura, mais ira, mais ódio, e se posiciona ainda mais contra Deus. Mas para nós, pelo fato de um dia Ele ter aberto os nossos olhos, nos leva aos seus pés e prostrarmos diante dele e dizer, Senhor, se o Senhor não fizer, o que eu posso fazer? Voltando ao Salmo 13, quando vejo o final desse Salmo, essa nossa confiança, o caso de Davi, que vem do alto, é um exercício de fé. Até ali as circunstâncias para Davi não haviam mudado. Mas ele, Davi, e sim, havia mudado. O inimigo ainda estava lá só espreitas. Saul às vezes pegava 3.000 homens, soldados escoldos melhores, para poder perseguir Davi. E o desejo dele era de ódio, matá-lo. Mas olha como ele termina esse salmo. Quando tira o foco das circunstâncias e coloca em Deus.
a sua esperança. Ele vai dizer: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Sabe, irmãos, Deus, por meio de Cristo, fez uma aliança conosco, uma aliança de amor. Um amor eterno. Quando eu vejo essas coisas, me traz grande consolo. E às vezes o Senhor nos dá flecha para mim tão precioso, tão bom, que alegra meu coração. Aí eu vou cantar mesmo, eu gosto. Essa tem sido a minha oração. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Não posso deixar de mencionar também Jó, nas suas lutas, as suas dificuldades, o tratamento que ele recebeu. Deus dá testemunho de Jó, você sabe muito bem. E quando chega no final, ele também tem uma atitude maravilhosa. Lá no final do seu livro, ele responde ao Senhor. Respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. E nós conhecemos muito isso aí, né? Que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Conhecer o Senhor em uma maior dimensão, irmãos, é nesse quadro. Aí Jó conheceu. Eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Somente, irmãos, nas tempestades, dobramos a nossa serviço. Se está tudo muito bem, nós vamos fazer oração tipo aquele fariseu. Eu faço isso, eu faço aquilo, são cheios de qualidades. Mas se vem situação contrária, você como aquele publicano, abaixamos nossa cabeça mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. A terceira lição que eu vejo aí, Jesus sempre vem, ainda que na quarta vigília da noite. Ele vem. Lembra, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, né? De 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3, das 3 às 6, é a última. E Jesus só vem nessa quarta vigília atendê-los de uma maneira diferente, totalmente inédita. É emocionante andando sobre as águas. Eu tive uma experiência muito interessante quando trabalhava ainda, agora já estou aposentado. Tivemos que ir às pressas no interior de Minas, eu e o piloto do avião. Ele falou: viu, você sabe dirigir carro? Eu falei: ah, já trabalhou, eu disse: sei. Toma aqui, é isso, e lá vai eu no comando. Uma experiência muito interessante da minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Irmãos, Pedro teve essa experiência. Jesus só vai aparecer para eles, digo assim, na última volta do ponteiro. Creio que eles já tinham esgotado tudo o que era possível, porque eles conheciam aquela região. A maioria deles eram dali, da Galileia. E creio que deve ter usado os recursos que eles, quando saíram para pescar, e nada funciona. Não dá certo, não funciona nada. A chegar à conclusão, não tem mais solução. Não tem mais jeito. Estamos perdidos mesmo. Estamos na pior, né? Sem solução. E lá pela quarta vigília, na escuridão, eles veem um vulto.
Talvez, num raiado, um raio, coisa assim, dá uma claridade, vê um vulto em direção a eles. O grito é sério. Então, pior ainda, é um fantasma. Já com dificuldade para remar, porque o vento era o contrário. De madrugada, enxergando o quê? Ele não tinha aqueles binóculos que hoje nas Forças Armadas de longo alcance que você vê de maneira noturna. Isso não existia. O apuro era grande, irmãos. E lá estavam eles em apuro, forçado com as ondas contrárias, lutando de toda forma. O Senhor vai até eles, caminhando sobre o mar como se fosse em terra firme. Irmãos, creio que isso é para nós também. Quando não há mais recurso, não há mais nada, se entrega totalmente e diz: Senhor, se o Senhor não fizer, acabou. Fim da linha. Quarta vigília. Como eu disse para os irmãos, a última volta do porteiro. Deixa eu dar uma nota de rodapé aqui. Esse número 4 é um número de completude, de totalidade, número de criação. Lembra-se? Falando do Salmo 13. 4 vezes até quando? Né? Quantos evangelhos nós temos? Está com medo de falar? 4 evangelhos. As estações do ano são quantas? 4. Tá? Os elementos da terra são quantos? Os pontos cardeais são quantos? Percebe? Completude. Vendo o livro do irmão Cristo, uma propaganda assim, pequena, pode, né? Os números na Bíblia, um livro muito bom de você estudar, entender um pouco isso. Ele diz que 305 vezes aparece esse número 4 na Bíblia. E é interessante, eu não vou falar de todos não, mas, por exemplo, alguns aqui. Isaías, capítulo 11, ele diz lá que era entre as nações, né, que levantasse estandartes, trouxesse os desterrados de Israel, aqueles que foram exilados, os dispersos de Judá, que pudesse recolhê-los dos 4 confins da terra. Gênesis, depois que Abraão, né, separa de Ló, Deus falou assim: ergue os olhos e olha. Para onde? Para o norte, para o sul. Oriente, para o ocidente. Lembra lá de Ezequiel, capítulo 17, a mesma coisa. Fala dos 4 ventos. Vendo os 4 ventos, o Espírito assopra sobre esses ossos mortos para que vivam. Mas o Senhor Jesus, no sermão profético dele, Mateus 24, 25, ele diz assim, que Deus enviaria os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Eu quis pegar de um de cada evangelho. Evangelho de Marcos, eu achei interessante. Jesus estava na casa, lotado de gente, não cabia, e eles queriam levar um paralítico para poder o Senhor curá-lo. Está lá em Marcos capítulo 2, 4 homens pegam esse paralítico. Você imagina se fosse só 2. Não podia entrar pela porta, que estava muito cheio. Subiram no telhado, abriram o telhado da casa, calcularam mais ou menos onde Jesus estava e desceram. Eram 4. Agora imagine se não fosse 4. Para descer, para subir, para descer. Vê só? Deu para entender? Zaqueu. Ele entendia da lei. Porque quando o Senhor está na sua casa, a alegria dele, receber o Senhor na casa dele, ele estava feliz.
O Senhor não pede nada, ele simplesmente manifesta. E ele usa essa expressão. Engraçado. Eu lembro do meu sogro, sempre quando olha, porque nós tivemos um tempão em cima dessa palavra, dessa passagem, e ele falou assim: Wilson, Zaqueu conhecia muito bem a lei mosaica, porque quando ele fala, se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, vê lá em Êxodo o que está dizendo. Davi também, quando ele recebe a visita do profeta Natan, e ele dá sentença, e depois que ele dá a sentença, o profeta é você, esse homem. Mas a sentença diz assim, olha, pela cordeirinha, ele vai ter que restituir 4 vezes mais. Irmãos, é bem interessante essa questão do 4, completude. Por isso que eu quis parar um pouquinho. E me chamou a atenção, observando ao que li, que Zaqueu tira o foco das riquezas temporárias, de acumular de maneira egoísta os bens de pouca duração, e passa a ver em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, um grande valor, um tesouro maior, e agora o seu desejo assume outra prioridade, que é a prioridade eterna, prioridade celestial. De que vale você ter muitos recursos e não ter a salvação? Fica tudo aí e vai dar problema. Lembra Jesus com Lázaro? Ele recebe aquela notícia, aquela informação, seu amigo está mal. E Jesus não vai. Ele vai no tempo dele, na hora dele. Entenderam, irmãos? A gente tem pressa, meu Senhor tem o tempo, a hora certa de ir. 4 dias já havia passado. Aí o Senhor fala para os discípulos, vou lá acordar Lázaro, porque Lázaro dormiu. Mas se dormiu, está salvo. Aí Jesus falou, não, ele morreu. E é interessante que Marta chega primeiro, conversa com o Senhor. É tão bom, o Senhor dá uma aula de teologia maravilhosa, expressões lindas que o Senhor tem para ela. Uma delas, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Que coisa boa. Mas parece que não caiu muito bem na cabeça dela quando Jesus e Maria têm lá. Aliás, as duas fazem a mesma oração. Na oração de Marta, o Senhor dá uma aula para ela. Na oração de Maria, o Senhor chora. Se estivesse aqui, o seu irmão não teria morrido. Maria se curva aos pés do Senhor. E aí mexe com o Senhor. E ele procura saber onde está e dá aquela ordem, tira a pedra, tira aí a pedra. E Marta logo, Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. Respondeu Jesus, irmãos, isso é muito para mim, eu creio que para nós. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Irmão, nota aí que a questão forte, tudo isso é a fé. Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, a questão de crer. O 4º ponto que eu queria falar para os irmãos, o Senhor sempre veio e vem às vezes de maneira totalmente inesperada, inusitada, porque nesse texto aqui ele vem andando sobre o mar. É interessante que eles já tinham ido há muito tempo. Que velocidade o Senhor chegou lá. Pelo que eu saiba, não tinha lancha naquela época, nem jet ski, coisa assim de alta velocidade. Não tinha. O Senhor chega lá. E por que ele vem caminhando? O Senhor quer nos mostrar que aquilo, irmãos, que pode estar te atormentando, que pode ser a sua grande tribulação ou lutas, está debaixo dos pés do Rei dos Reis
do Senhor dos Senhores. Sabe, irmãos, há um texto maravilhoso lá em Gênesis que eu gosto, analogia linda ali. Quando Abraão manda seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho, e ele chega lá com 10 camelos. Depois da viagem, ele faz uma oração, entende, uma oração pesada. Senhor, dá que aquela que eu pedi, dá-me de beber, ela me dê, e prontamente dê para os camelos, é essa. Eu fico imaginando, dar água para uma pessoa, beleza. Mas naquela época, dar água para 10 camelos, meu irmão, não é brincadeira não. E eles tinham viajado. Aquele bicho bebe água. Ele tem uma caixinha d'água em cima lá e haja água para poder. E ela deu para ele e deu para os camelos. Eu fico pensando que quando ela jogava água no coxo, já era. Outra vez, e outra vez, e outra vez. Não é brincadeira, não. Aí vai para casa, os irmãos lá. E ele, ao ver os tesouros, ufa, né? E o servo tem pressa, quer voltar. Agora, irmãos, eu espero que não seja assim com você e não quero que seja comigo. Ela volta para encontrar com o noivo. Ali é uma analogia maravilhosa. Essa noiva que vai encontrar com o noivo. Ela foi como? Você pode me dizer como é que ela foi? De que maneira ela foi? Montada no camelo. Eu nunca montei de camelo, já vi um de perto. Mas não é nada bonito aquele bicho, não. Montada no camelo. Ela só desceu do camelo quando viu o noivo. Irmãos, espero que isso não tenha acontecido com você. Que um camelo esteja montado em você. Aí vai haver murmuração, aí vai haver queixa, lamúria e assim por diante. Vocês entenderam? É tão gostoso quando você está perto de pessoas que amam o Senhor e realmente se alegra, mesmo nas tempestades. Mas é tão difícil estar com pessoas que dizem o amor do Senhor e você vai perceber que o camelo está nas costas dele. Está carregando um camelo. Carregar um bicho daquele não é brincadeira, não. Essa é a realidade. Para alguns, que não seja para nenhum de nós tal coisa. Vamos encontrar com o noivo. Em cima daquele camelo que ela descendentou. Que temos descedentados. Aquilo que ameaça você, a sua grande tribulação, aquilo que ameaça você com perigos até de morte, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a Ele toda a glória. Haja o que houver, nós estamos nele, guardados e protegidos. Ele disse e Ele cumpre a sua palavra. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Tá, Júlio? Pode surgir as tempestades. Pode elas ser tão grandes. Mas o Senhor é maior do que as tempestades, do que tudo que possa nos amedrontar. Ele é maior. Em quinto lugar, irmãos, o Senhor também traz esclarecimento a mentes confusas, perturbadas muitas das vezes. Porque quando eles estão andando sobre as águas, e os discípulos nos veem, esse algo inusitado, caminhando sobre as águas, e eles gritarão fantasma. Eu procuro entender isso aí. Irmãos, o cuidado que devemos ter. Quando o Senhor fala algo para você, irmão, elimina para valer, sem dó. E falou isso para o povo de Israel. Que não deveria haver mistura. Lembra que nós mencionamos aquelas
A atitude de Balaão do domingo passado é um povo que habita só. Não é contado entre as nações. Irmãos, a igreja do Senhor é contada entre as nações? Por isso, irmãos, não caia nessa de ficar preocupado com a agitação que é conhecida no Brasil e no mundo. A sua pátria não é essa. Aqui é isso mesmo, mas há uma pátria para aqueles que têm o Senhor Jesus e andam nos seus caminhos. Celestial. Aqui o Senhor diz, teremos aflições. Então, Ele é aquele que traz esclarecimento, porque há influências. E como há, naquela região ali, tinha muitos que não eram de outras nações. Havia gregos, fenícios, sírios, árabes com as suas crendices, com a sua maneira de agir, e certamente influencia. Eu poderia contar algumas coisas aqui, mas vou me conter. Porque já tive com pessoas caminhando com o Senhor e usar frases influenciadas. Opa, pera lá, não é isso não. Né? Frases influenciáveis. Se alguém quiser, eu posso falar de uma frase, mas aqui eu não quero falar. Irmãos, e eles vão acreditar, é um fantasma. Influência. Daquelas crendices. E quer dizer, quando há uma doutrina errada, fora da verdadeira, medo, assusta e assim por diante também. Mas se você está em Cristo, Ele é amor, que foi a cruz, o amor de Deus que foi a cruz por mim e por você. E o verdadeiro amor, segundo as palavras de João, ficar atemorizado, tomado de medo, porque a maioria deles era daquela região da Galileia. Para minha surpresa, o único que não era, você sabe quem? Que não era daquela região? Judas. Todos os outros eram daquela região. E digo mesmo, a falsa doutrina causa tormento, causa medo. Mas a sã doutrina, não. Traz paz, traz refrigério, traz alegria para o coração. Nesse texto, o Senhor age de uma maneira assim, ele acalma o coração deles e depois acalma a tempestade. Há um outro texto, semelhante a esse, nesse mesmo lugar, que também teve uma agitação tremenda. Nesse outro texto, Jesus estava no barco. Esse aqui, Jesus não estava lá no monte. E no outro texto, Jesus estava dormindo. Ele era 100% homem, cansado. E ele dormia. Eu fico pensando, alguém aqui já entrou num barco ou navio e teve agitação? Como é que a situação é? Eu tive um passeio que teve agitação, foi bastante para muita gente ficar nauseado. E Rubem, que gosta de fazer hora comigo, eu fui conversar, assim, e a coisa chacoalhava e não foi muito tempo, não. Meus irmãos, não é nada engraçado, não é nada bom, não. Muito bem. E Jesus dormia. Água entrando para dentro do barco e ele dormia. Né? Muito bem. Já havia dado a palavra, passemos para o outro lado. Assim também, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Todo aquele que crê em mim, que o Pai me deu, jamais lançarei fora. Todo aquele que está nas minhas mãos, ninguém pode arrebatar. Irmão, você e eu fomos carimbados com o Espírito Santo da promessa. Permaneçamos fiéis, irmãos, buscando-o de todo o coração. Orando a cada dia, Senhor, tem sido a minha oração, me faz mais parecido com o Senhor. Ele está voltando e nós temos essa percepção muito clara. Eu creio que todos aqui concordam comigo. Ele está voltando. Ele está vindo. E as palavras que encontramos desse novo céu e nova terra, não haverá tantas coisas que vemos aqui, nem dor, nem lutas,
nem lágrimas, mas haverá júbilo, alegria, cântico de louvor, e vamos servi-lo e servi-lo. Que coisa! Esse é o nosso sonho, esse é o nosso alvo, essa é a nossa alegria. Por isso, não somos daqui. Queridos irmãos, nesse episódio que falamos, Jesus acalma os corações deles, tem de bom ânimo, sou eu. Naquele outro episódio, ele acalma a tempestade e depois acalma os seus discípulos. Ele sabe onde a tormenta é maior, se ela está dentro de você ou se ela está fora. Se é o seu sentimento ou se é as circunstâncias. E quero concluir que o tempo já se foi. 5 minutinhos, então dá para concluir. Estarmos na verdade, que é Cristo, a cura para o nosso coração. Estarmos na verdade é a verdade que nos liberta. Lembra do que João nos diz? No capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estar na verdade é a solução para as mentes confusas e sem esperança. A verdade nos traz paz. A verdade nos traz ânimo. E o Senhor Jesus, ele disse para aqueles ali, tem de bom ânimo. Ele diz para você nessa manhã, se você está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade na sua vida, tem de bom ânimo. Sou eu. Ele vem para nos trazer a paz real que ninguém pode nos tirar. O único antídoto, o único meio de levar embora os nossos medos, as nossas tribulações, não é a sua inteligência, a sua habilidade, seu conhecimento, o que for, mas esse antídoto é o perfeito amor que só encontramos no amado Senhor Jesus. No verso 33, que lemos lá em Mateus, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és filho de Deus. O Senhor, na sua bondade, possa falar ao seu coração aquilo que eu não pude falar. Lembrei só de mais uma coisinha. Muitos de nós, não sei aqui se alguém já fez isso, possa ter a tendência de fazer alguma crítica a Pedro. E disseste tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. E o Senhor fala, vem. E ele foi. Imagina a cena. A agitação total. Até para ele sair do barco já era meio complicado, porque chacoalhava para todo lado. Ele ouviu apenas a voz, ele não pôde identificar claramente o Senhor. Era noite. E ele foi. E andou por sobre as águas, como em terra firme. Até que tirou os olhos do Senhor e olhou para os ventos. E aí começou a afundar. E ele faz essa oração. Salva-me, Senhor. Não critica Pedro, não. Porque eu não sei se eu faria isso. E não sei se você faria diante das circunstâncias. Mas não tire os seus olhos daquele que é, que era e que há de vir. Seu nome é Jesus. E se há alguém aqui que não tem esse Senhor Jesus, que não tem essa clareza de que Ele é o grande Salvador, que você precisa de um Salvador, faça isso hoje. Pode vir falar comigo ou com algum dos irmãos, mas faça isso hoje. Não deixa para depois, não. Se você ainda não fez isso,
Faça hoje, não deixa para amanhã. Olhemos para Ele. Fiquemos firmes nele. Ele é tudo para nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.